Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. E nós trazemos um abraço fraterno do Centro Espírita Pedra de Luz. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre um tema que nós conhecemos, mas pouco falamos ou cuidamos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a bênção da gratidão. É um tema que está muito próximo de nós, mas nós não acessamos o tanto quanto deveríamos acessar. Então, a gratidão é um combustível de claridade na nossa vida. Assim como a cera acende o pavio, a gratidão faz com que a gente acenda, seja percebido, seja cuidado. Nossa, mas hoje ele fez uma oração pela gratidão, agradeceu a algo tão singelo, significa que tem muito amor em seu coração. E o que isso acontece? Passa a reverberar cada vez mais dentro de nós um sentimento de sermos gratos. Gratos por esse arzinho. Quando eu saí de casa, eu comentei, olha esse ar do outono, início de inverno, como ele é gostoso, não é? Eu nasci em pleno outono. Não vou dizer o dia, porque senão vocês vão rir. Porque eu sofri bullying desde criança. Mas eu vou dizer, que eu nasci dia 1º de abril. Não é pra rir, gente. Mas eu nasci em pleno outono, não é? Então, já era esse ar. Eu dizia pra minha mãe, mãe, que maravilha, né? Pelo menos era fresquinho. Então, a gente não deve ser grato por essa brisa gostosa? E quantas outras coisas? E aí o apóstolo Paulo nos diz, dai graças a Deus por todas as coisas. Paulo, com seu coração sempre agradecido ao Cristo, pelas pessoas que encontravam, que ele ia encontrando pelos caminhos, pelas igrejas que ele ia construindo, por aquelas pessoas que trabalhavam por amor, ele era agradecido. Então, quanto mais ele agradecia, mais ele era amado, mais pessoas apareciam na vida dele. Então eu pergunto para vocês, o que nós estamos aguardando? Para esquecer de agradecer. Entenderam? O que Paulo dá a dica para a gente? Agradecer mesmo pelo sofrimento, porque o sofrimento faz com que a gente perceba tantas coisas ao nosso redor, que quando a gente está feliz, a gente não percebe. Então, ele agradecia a Deus por receber a palavra amigável dos outros que estavam ao seu redor. Ele agradecia a Deus por um abraço, por um sorriso, tudo com gratidão e tudo era glorificado. E olha só, e as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas e até mesmo, dizem os espíritos, centuplicadas, cada vez que eu agradeço. No entanto, vimos a demonstração de agradecimento e maturidade diante da vida de Jung, que era um psicólogo, estudioso, estudou muito sobre nós, sobre o eu, sobre como eu devo me colocar diante da vida. Trabalhando especificamente o autoconhecimento. Quem sou eu? Da onde eu vim? O que eu faço? Como eu ajo? Então ele, como psicólogo, ele cuidou dessa parte.
Porque muitas das vezes eu não estou feliz com determinado ponto, mas eu não paro para pensar, por que eu estou infeliz com esta dificuldade? Por que eu estou infeliz? Por que eu não olho ela mais profundamente? Será que realmente eu não preciso me trabalhar? Me olhar para cá, para dentro de nós. Às vezes a gente carrega algumas coisas por encarnações e a gente não se dá conta. Gente, vou contar para vocês que eu estava lá no Centro Espírita. Eu faço um trabalho voluntário nas terças-feiras. É a primeira vez na minha vida que eu estou fazendo um trabalho voluntário. Eu nunca fiz. Eu trabalhei no Centro Espírita Teresa de Jesus durante 29 anos. Eu sempre digo isso. Cheguei lá, naquela porta eu era um trapo humano. E eu saí de lá mais fortinha. Mas eu não fazia trabalho voluntário, entende? De atender pessoas com obras de caridade, assim. Eu não fazia esse trabalho assistencial, eu nunca fiz. Quando eu cheguei aqui no Pedra de Luz, tinha um trabalho que estava sendo iniciado para atendimento a famílias. Então eu fui e eu estou bem feliz. Eu cuido da cozinha. Eu cozinho, faço lanche e tal para as pessoas e estou achando ótimo. E aí eu perdi uma nota fiscal de algumas coisas que eu tinha comprado, que eu guardei. Não perdi, eu guardei num lugar e precisava ir lá para ver se estava lá. E quando eu passei, lá tem uma biblioteca pequenininha, assim, sabe? São 2 armários. Esse livro praticamente caiu em cima de mim. Olha como ele é lindo. Todas as flores que eu ganhei. É o nome do livro. De Lúcius Sandra Carneiro. Fazia tanto tempo que eu não li um livro nesse estilo, sabe? Assim, mais leve, mais tranquilo, porque a gente que faz palestra fica o tempo inteiro lendo livros de estudo, né? E aí, esse livro está falando sobre a encarnação de uma mulher, de várias encarnações. Quando ela faliu, quando ela se reergueu, quando ela voltava, que tinha oportunidade. E o que mais me inspira na gratidão é o trabalho de uma equipe espiritual de 3, 4 espíritos que vem junto com ela numa encarnação, 2, 3, alimentando os pensamentos positivos, sabe assim, exaltando o que ela tem de melhor para uma vida, para uma jornada que ela está caminhando, entende? O que eu li em uma semana, assim, eu me enfiei dentro dele de tão bom que ele é, gente. E aí, a minha gratidão foi enorme por eles cuidarem de nós dessa forma. O tempo inteiro. Sabe, quando a gente dorme, de pegar a gente, levar e conversar e dizer, vai ali, vai por aqui, olha, isso aqui é melhor, olha, tu é potencial aqui, sabe? A gente não se dá conta do quantas bênçãos nós recebemos e de quão grato nós necessitamos ser para continuar a nossa jornada de uma vida, 2, 3, errando, caindo, levantando, acertando. Vem contando uma história lá desde 1807. Então, quando Joana, nesse livro maravilhoso, A Psicologia da Gratidão, nos mostra que a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão de amadurecimento em nós. Nós, como seres em evolução. Porque hoje é a nossa melhor versão. A melhor versão. Hoje nós paramos para pensar. Hoje nós
Temos condições de dizer que errei. Eu errei. Mas eu preciso de ajuda para continuar. E eles nos dizem isso. Que o amor assinala-se nessa fase da nossa vida através do anseio de servir e de contribuir cada vez mais. Por que eu falei sobre o assistencial? Porque eu queria me testar. Queria saber do que eu era capaz. Entenderam isso? Eu sou capaz de ajudar? De olhar para o outro como eu queria ser olhado? De que alguém estendesse a mão e dissesse para mim, como é que tu tá hoje? E aquelas mulheres que 90% mulheres, porque os homens geralmente estão trabalhando também, elas também estão, mas elas estão em casa, com os filhos, um monte de criança, e que tu pergunta, olha nos olhos, quer saber como a pessoa tá, entendeu? Então, o que a gente está fazendo? Olhando para dentro. Porque nós também somos necessitados. O tempo inteiro nós somos necessitados. O tempo inteiro queremos ser olhados, abraçados, amados. Então, quando a gente trabalha a gratidão, a gente está trabalhando o autoconhecimento dentro de nós mesmos. Depois que eu mudei de centro espírita, eu estou aprendendo um monte de outras coisas, sabe? A gente vai aprendendo outras coisas, a gente vai amadurecendo e vai, né? E eu sou grata por isso. Então, quando São Francisco de Assis saía pelas ruas e exaltava, sabe, o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Chuva, num ato de gratidão incansável, a gente esquece disso. Esquece de agradecer quando chove, porque a chuva limpa os telhados, lava as ruas, troca energia. Da mesma forma que o vento tira a energia dali, leva para lá e traz outra para cá e faz todo esse movimento. A gente esquece de olhar e de ser grato verdadeiramente. Porque a batida do dia, a batida da vida, faz com que a gente esqueça de perceber, não por mal, mas esquece. Então, quanto mais ele exaltava o que para muitos era insignificante ou sem valor, mais suas qualidades se exaltavam. É por isso que hoje nós viemos propor a vocês trazerem a gratidão para as suas vidas, mínima que seja, mas em um exercício diário de agradecimento. Então, Joana ressalta que a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo de nós mesmos esse encanto pela vida. Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida, diz ela, consciente da realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, mas pelo que se gostaria de receber. Eu tenho uma amiga de muitos anos, que a gente conversa uma hora e meia no telefone. A Tim deve me detestar. Mas a gente faz terapia por telefone. E ela dizia, Adri, põe no caderno, agradece todos os dias, mesmo que não tenha acontecido. E eu colocava. Eu estava louca para me aposentar e eu escrevia todos os dias na minha agenda, obrigada, Senhor, pela minha aposentadoria, obrigada, Senhor, obrigada. O ano inteiro, eu fiquei 2 anos agradecendo. E eu me aposentei, graças a Deus.
Se eu não me aposentasse, eu ia dar agenda na tua cabeça, eu falar pra ela. Mas deu certo. Deu certo por quê? Porque era algo que eu queria. Não é? Eu quero. E quando eu pratico, faço um exercício, eu estou modificando algo dentro de mim. Estou aceitando o tempo que está passando, estou aceitando as coisas que estão acontecendo. É o que Joana nos traz no livro. Então, a gratidão é como a luz da sua velocidade percorrendo os espaços e clareando o nosso percurso. Porque você já está agradecendo por algo que nem aconteceu. Mas você está praticando, é um exercício. Então, nos libertando das nossas imperfeições morais, em um processo de diluição e substituição pelas conquistas éticas. Então, a nossa sombra desempenha um papel fundamental na construção do nosso ser, diz ela. A reforma do nosso ser e um caminhar ao despertamento do eu. Entenderam? Eu vou agradecendo, vou aceitando, vou despertando. E tudo vai mudando, se transformando, se modificando. Porque eu vou percebendo coisas ao meu lado que eu não percebia, não é? Vocês estão escutando o grilo? Estão ouvindo ele? É uma bênção de Deus. Não é uma gratidão que temos que ter por eles? É a natureza que Deus trouxe para nós. Para quê? Para tranquilizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a gente não se dá conta. Mas a gente precisa ter um ato de gratidão por eles. Então, esse despertamento é necessário para nossas vidas. Porque às vezes nós estamos focados no problema e não na gratidão por aquilo que a gente está vivendo naquela hora. Então é necessário essa reforma do nosso ser em um trabalho profundo de agradecimento a todos que nos servem de alguma forma para crescimento, sendo os nossos filhos, sendo o comércio de forma geral, sendo os exemplos que a vida nos traz. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra, que somos nós. Porque Deus está em nós, através da centelha divina, porque eu sou, porque Ele disse, vós sois deuses. Então eu sou grato a Ti, Senhor, que me desse a vida. Então nós necessitamos desta prática. E quando ela se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar uma harmonia interna que nós precisamos praticá-las para conhecer. É uma liberação de conflitos e de saúde emocional, a Joana nos diz. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significados existenciais. Quando eles dizem para Sofia que ela precisa praticar a gratidão e o perdão, eles vêm para falar isso para ela. Num sono, eles tiraram ela
E disseram isso para ela: você precisa praticar a gratidão, porque você tem muitas vitórias para agradecer. E você precisa praticar o perdão, porque lá atrás você já magoou e entristeceu muitas pessoas. Então é uma prática que a gente precisa trazer para nós, mesmo que tenhamos dificuldades, mas a cada dia, devagarinho. Então o exercício de gratidão, Jung diz: eu e meu entorno na consciência de quem eu sou. É uma prática. Eu vou olhando ao meu entorno, pensando na minha consciência, o que eu tenho para agradecer hoje? É um trabalho. Eu e o outro e as adversidades que eu tenho com o outro. É um olhar. Porque não é fácil para ninguém. Todos nós estamos em evolução. Necessitamos crescer e segurar num trabalho difícil, lidar com as nossas adversidades, mas que a gente consegue. E depois as lições e os princípios éticos, facultando a compreensão. A gente precisa primeiro nos compreender as nossas dificuldades e depois olhar o outro de uma outra forma. Um trabalho difícil, não é fácil. Um trabalho árduo de aceitação, de modificação. Então, a superação de ideias. E por fim dessas 5 etapas, eu vou contar uma história muito rápida. Um pai tinha um filho que vivia dizendo, ele não saía da cama, não saía de casa, não trabalhava. E ele dizia: meu filho, eu já estou idoso, eu não vou durar muito tempo, você precisa despertar. Você só dorme, só fica nas redes sociais, você não trabalha, não faz nada. E desse jeito, você não vai conseguir viver por 3 ou 4 anos com o que eu vou te deixar, e você vai acabar se matando, o pai dizia. E ele disse: e eu já vou fazer para você lá no fundo do quintal uma forca, de quando você não tiver mais oportunidade, não ter mais dinheiro, acabou tudo, você vai lá naquela forca, pronto, aqui foi o meu fim. E você usa a forca, meu filho. E assim foi, o pai desencarnou e o filho ficou, e o filho não saía de casa, não fazia, chegou num momento limite não tinha mais nada, não tinha o que comer, estava sofrendo horrores, olhava para a forca olhava para ele, e aí chegou um dia que ele já estava cansado de sofrer, foi lá, pegou a forca e se enforcou. Mas o pai fez a forca fraca e ele não morreu. Quando a forca caiu também toda a herança que o pai dele queria deixar para ele, depois que ele pontificasse. Entenderam? Ele deu uma lição para o filho, até mesmo no pior momento do filho. E aí o filho passou a perceber e a agradecer a Deus pelo pai que ele tinha, ao qual ele nunca valorizou e olhou. Então, o que eu quero dizer com toda essa história? Que Deus está do nosso lado todos os momentos. A gente só precisa sentar e conversar com Ele, como o filho fez só no último momento. Mas a gente precisa ser mais rápido para não perder tempo. Eu espero que a gratidão
more dentro de cada um de vós. E que Jesus, esse amigo de todas as horas, esteja em todos os momentos das suas vidas. Porque o momento, ele está desafiador, mas que nós possamos agradecer por esse momento em que estamos vivendo, porque nós dissemos que nós éramos capazes de passar por ele. Que nós possamos orar pela humanidade, pelo nosso Brasil, por toda a terra, fortalecidos no amor do Cristo. Obrigada. Que Jesus os abençoe.